Susana Werner, de 48 anos, decidiu interromper o uso de uma caneta emagrecedora após sentir medo dos efeitos do tratamento. A atriz, que reside em Portugal, chegou a aplicar a retatrutida, um novo medicamento desenvolvido pela Eli Lilly para o combate à obesidade. É importante ressaltar que a substância ainda se encontra em fase de testes clínicos e não recebeu a aprovação das autoridades regulatórias para comercialização. Quando a gente olha para essa notícia sobre a Susana Werner, é impossível não fazer uma pausa para analisar a trajetória dessa mulher que, para muitos da minha geração, é uma figura quase onipresente na cultura pop brasileira desde meados dos anos 90. A Susana não é apenas alguém que está lá em Portugal vivendo a vida dela, ela é um capítulo vivo da história da televisão e do entretenimento no Brasil. Nascida no Rio de Janeiro, ela surgiu como uma daquelas estrelas que pareciam destinadas ao sucesso meteórico, começando sua carreira como modelo e rapidamente transitando para a atuação. Quem não se lembra do impacto que ela causou ao interpretar a Emanuele na novela Vila Madalena, ou até mesmo em Malhação no comecinho da carreira, quando ela era o rosto de uma juventude que todo mundo queria imitar. Mas, para além da dramaturgia, a vida pessoal da Susana sempre esteve sob uma lente de aumento, principalmente pelo seu envolvimento público com figuras de peso, como o ex-jogador Ronaldo Fenômeno lá no final dos anos 90. Aquele relacionamento foi, sem dúvida, um dos maiores fenômenos mediáticos da época, transformando a vida dela em um assunto constante em todos os jornais e revistas do país. Depois disso, ela construiu uma vida longa e focada na família ao lado do também goleiro Júlio César, com quem viveu um relacionamento marcado por muitas idas e vindas, mudanças de país e uma exposição constante. Morando em Portugal há anos, a Susana se reinventou diversas vezes. Ela deixou de ser apenas a atriz ou a esposa de jogador para se tornar uma influenciadora de estilo de vida, alguém que compartilha os bastidores da sua rotina, o que ela come, como ela treina e agora, essa questão tão sensível sobre saúde e estética. E é exatamente aqui que a história atual ganha uma camada de complexidade. Quando ela vem a público dizer que decidiu interromper o uso de uma medicação experimental, essa caneta emagrecedora, a retatrutida, ela não está apenas dando uma notícia sobre si mesma, ela está abrindo uma conversa urgente sobre a pressão estética que recai sobre mulheres que estão chegando aos 50 anos. Aos 48, a Susana vive uma fase em que o corpo sofre transformações naturais, mas a cobrança por manter aquele padrão de juventude eterna é implacável. Na minha visão, o que a gente vê aqui é o reflexo de um cenário perigoso em que a busca pelo corpo ideal supera, muitas vezes, o bom senso médico. A retatrutida, como a notícia bem pontuou, é uma substância que está em fase de testes. Não estamos falando de um medicamento já consagrado e com anos de segurança comprovada, como a semaglutida, que já virou febre. Estamos falando de um terreno que ainda é um mistério para a ciência em larga escala. E quando uma figura pública com o alcance da Susana Werner decide usar algo que ainda não tem aprovação das agências reguladoras, isso acaba gerando um efeito dominó perigoso. Fico pensando em quantas pessoas que acompanham ela nas redes sociais que se espelham nela, podem ter se sentido tentadas a buscar o mesmo caminho só porque viram nela uma referência. A decisão dela de parar, motivada pelo medo, é um ato de coragem, mas também um alerta. Ela admitiu que sentiu que algo estava errado, que o corpo respondeu de uma forma que a assustou. E convenhamos, o medo é um mecanismo de defesa que a gente não pode ignorar. A trajetória da Susana é marcada por essa exposição constante, onde o público acha que tem o direito de opinar sobre cada escolha dela, desde o casamento até o peso. Isso cansa qualquer um. Eu particularmente acho que a televisão brasileira e a cultura de celebridades que a gente criou no Brasil, que foi onde ela se formou, sempre foram muito cruéis com as mulheres. A gente exige que elas sejam perfeitas, que não envelheçam, que não mudem, e quando elas tentam se adaptar a esse padrão, às vezes recorrendo a métodos extremos, a gente também critica. É um ciclo sem fim. O que mudou na Susana de hoje para a Susana que a gente via nos anos 90? Talvez a maturidade de entender que a saúde vale mais do que a estética. Ela passou por fases onde a imagem era o seu principal ativo profissional. Mas hoje ela parece estar em um momento onde a prioridade é a sobrevivência. É estar bem para os filhos, é manter a sanidade longe dos holofotes do Brasil, lá no sossego de Portugal. É muito interessante observar como a história dela se repete em padrões. Ela sempre foi uma mulher de atitudes fortes. Lembro de polêmicas passadas em que ela não se calou, em que ela defendeu a família com unhas e dentes, ou quando ela decidiu se separar e enfrentar as críticas de uma sociedade que ainda é muito conservadora. Ela nunca foi de seguir o fluxo sem questionar.
Então, não me surpreende que ela tenha tido a lucidez de parar. O que me preocupa é a banalização desses medicamentos. A gente está vivendo uma era em que a ciência avança rápido, mas a nossa percepção sobre os riscos avança muito devagar. O fato de ela ter tido acesso a algo experimental, algo que teoricamente não deveria estar circulando livremente para o público, mostra como o mercado da beleza é sedutor e ao mesmo tempo predatório. Ela tem recursos, ela tem acesso, mas e a pessoa comum que, por desespero para emagrecer, tenta importar ou comprar por vias alternativas substâncias que ainda estão em estudo clínico? Esse é o ponto central que a gente precisa discutir. Eu, particularmente, acho que a Susana Werner presta um serviço ao compartilhar esse medo. Ela humaniza o erro, humaniza o processo de tentar algo e perceber que não valia a pena. Não é vergonha nenhuma voltar atrás. Pelo contrário, em um mundo onde todo mundo finge que a vida é perfeita e que os resultados estéticos vêm de graça, ver alguém como ela admitindo o medo de um efeito colateral de um remédio é um choque de realidade necessário. A televisão e as redes sociais nos vendem um milagre químico que na prática pode custar muito caro a longo prazo. Susana, com seus 48 anos, ainda é um ícone de beleza, mas é uma beleza que, como qualquer outra, tem bastidores de inseguranças, de tentativas frustradas e de decisões difíceis. Isso só torna a figura dela mais real, mais palpável e talvez por isso, ainda tão relevante depois de quase 3 décadas de carreira. A história dela é um espelho de muitas mulheres brasileiras que em algum momento da vida, já se sentiram pressionadas a tomar uma decisão precipitada em nome da aparência. Espero que esse episódio sirva para que as pessoas entendam que a medicina não é brincadeira e que por trás de uma caneta emagrecedora, não existe apenas um resultado mágico, mas sim uma série de riscos biológicos que a gente ainda nem conhece direito. É um alívio saber que ela parou antes que algo pior acontecesse. E esse é o melhor exemplo que ela poderia dar para o público hoje, o de que a vida vale muito mais do que qualquer padrão estético que a sociedade tente nos impor. Aproveitando que você chegou até aqui, eu vou falar uma coisa legal pra você. A generosidade, nunca é barulhenta. Às vezes ela aparece em gestos pequenos, como parar alguns segundos para ouvir alguém. Se você está assistindo esse vídeo agora, isso já é um tipo de generosidade. Agora você doou um pouco do seu tempo. Eu fiz esse conteúdo pensando em pessoas assim, que ainda sabem compartilhar a atenção. Se você quer retribuir esse espaço, é simples. Se inscreve no meu canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E deixa um comentário. Pode ser só seu nome ou o lugar de onde você está assistindo. Às vezes um pequeno gesto cria algo grande do outro lado da tela. Obrigado por sua generosidade.